Extra. Produtos que valorizam a natureza. Ele é o cara. Ele é o paisagista dos paisagistas. Durante essa trajetória toda dessa primeira temporada dos especialistas da natureza, a gente sempre fez parzinho entrevistando as pessoas mais relevantes, ou algumas das pessoas mais relevantes do paisagismo brasileiro. Mas hoje o Raul Canovas é o entrevistado. Ele é o nosso especialista em paisagistas, em paisagismo, em flora, em autoria de livros e um monte de outras coisas, que é uma vida inteira dedicada ao paisagismo brasileiro. O Raul é argentino, não parece, mas a gente escuta ele falando, nem pensa que ele está falando. Ninguém é perfeito. Ninguém nota. E quem vai me ajudar a conduzir essa entrevista é a Cris Fênio, porque o Raul é uma pessoa muito tímida, ele tem dificuldade em falar, ele não sabe, parece o Valério, de tão tímido que ele é. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o Raul é o seguinte: paisagismo é arte? A gente deve entender o paisagismo como arte ou deve entender o paisagismo como o quê? Quando você vai ensinar uma pessoa que está começando no paisagismo, como é que você começa? Qual a primeira abordagem para a pessoa entender a natureza? Então, eu acho que essa coisa de arte está sendo abandonada. O paisagismo está muito mais ligado hoje, pelo menos à necessidade da humanidade, ao bem-estar das pessoas. Eu acho que era arte no Renascimento, nos jardins ingleses, no século XVII, século XVIII, século XIX, e inclusive, até poucos anos atrás, o paisagista era um verdadeiro artista. Hoje eu vejo de que só com bom gosto você não consegue dar para teu cliente, não importa se esse cliente é uma pessoa física, um corporativo, uma cidade, o que ele realmente está precisando. Então o jardim passou a ter uma importância hoje vital. A palavra vital é uma palavra muito forte. Vital no sentido de que ela te traz vida. O jardim é uma coisa onde você respira, você come, você cheira. Ele te desperta todos os outros instintos que você tem. Não apenas o lado visual, que era aquilo que se explorava nos jardins antigos. Então eu vejo que aquele que pretende fazer apenas jardins deslumbrantes, bonitos para o olhar, ele está fazendo muito pouco. Então, vamos supor, Raul, que você pegou uma pessoa que nunca fez jardim, um homem, uma mulher que queira fazer um primeiro paisagismo. Assim, qual é a regra mais importante para um jardim dar certo? Porque tem jardins que dão certo, tem jardins que dão errado. Porque o jardim se realiza no tempo. É assim que funciona? Então, eu acho que a primeira coisa que eu aconselharia é ser autêntico. O que é ser autêntico? Não importa onde você vive, onde você atua, mas olhe o contorno, olhe a paisagem que te rodeia e tenta realmente ajustar esse jardim a essa paisagem atual. Não sei se fazer coisas diferentes, procurar originalidade. Transformar um jardim num palco, isso é uma coisa para um restaurante, para um lugar público. Mas o jardim da casa, o jardim da residência, ele tem que guardar aquilo que o bioma do local está. Então a autenticidade é fundamental. E me parece que isso é uma coisa que ainda, e essa palavra deixo bem grifada, está faltando no Brasil. Mas dos grandes paisagistas... Não, você me apresentou como argentino. Eu te digo uma coisa, eu cheguei aqui em 1970. Eu vinha de um país onde tem uma autoestima do tamanho, você faz piada disso, o argentino, como inquisitório, de você compra pelo que ele vale e vende pelo que ele acha que ele vale, né? Certo. Bom, uma coisa parecida. Então eu cheguei neste país e vi que a autoestima era muito baixa, né? Aí descobri aquela famosa frase do nosso escritor Moore, que falava do complexo do cachorro vira-lata. Isso ainda existe. Nelson Rodrigues. E eu acho que isso ainda existe, isso está pairando no ar.
essa mania de usar palavras em inglês, em francês, de copiar coisas da Europa, de não valorizar aquilo que nós temos. E quando eu falo de paisagismo, há uma coisa que é muito importante, Roberto e Cris. O Brasil tem 20% de todas as espécies do mundo. Dito assim, isso pode passar, falar, 20%, 20%, imagine que 80% sobra para os outros 199 países. Imagine a importância de nossa flora, de nossa natureza, de nossa fauna, inclusive. Isso é fantástico. Então, guardar essa autenticidade deveria ser primordial. Eu penso, inclusive, de que o Brasil está se destacando mundialmente em áreas criativas muito importantes. Em gastronomia estamos muito bem. O cozinheiro, o chefe de cozinha está sendo muito valorizado. O decorador brasileiro também. A arquitetura nem se fala, mas o paisagismo ainda está engatinhando. Ainda está faltando. Eu não sei. Eu acho que, inclusive, o fato de nós ter tido aqui o Roberto Burle-Marx, que é o maior paisagista do mundo. O maior paisagista do mundo da história. Eu não sei se isso foi bom. Nossa, eu não sei, eu estou falando isso agora para vocês. Eu não sei se isso foi bom. Eu acho que o pessoal se acomodou, carrega o Burle-Marx nas costas, admira Burle-Marx, mas não consegue compreendê-lo ainda. Não consegue compreender a essência do trabalho dele, que era trabalhar exatamente com espécies autóctonas. Ele valorizar a nossa planta nativa. E isso ainda é uma prática totalmente incomum. Mas esse trabalho com a nativa, ou com até essa autenticidade que você está falando, que a pessoa tem que buscar, demanda conhecimento. Sim. Como os paisagistas, quem está começando, faz para adquirir esse conhecimento? Aí que está, Cris. Por isso de que eu não vejo o paisagista já tanto como uma prática de arte, de artístico. Isso era uma coisa de séculos passados, de épocas passadas. E os grandes paisagistas da história eram realmente artistas. Se você vê os grandes paisagistas ingleses, Repton, Brown, enfim, 3 ou 4 grandes ingleses que tinha aí, nenhum deles tinha uma grande formação botânica. Eles conheciam pouquíssimo de plantas. Alguns não conheciam nada. Eram verdadeiros artistas, pintavam muito bem. Então a paisagem é uma coisa para ser vista. Por trás, claro, tinha os jardineiros, que normalmente eram holandeses, que ajudavam. Isso não aparece, inclusive, nem na bibliografia, quando a gente fala desses grandes artistas. Mas eram os holandeses que estavam por trás para acomodar a arte deles. Hoje isto é insuficiente, porque hoje nós não contemplamos mais o jardim, nós entramos nele. Nós vivenciamos o jardim, tomamos café da manhã, entramos no jardim. O jardim não é mais uma coisa que a gente vê na janela do palácio. Hoje o jardim, inclusive, tem uma importância, em termos assim, quantitativos, enorme. Porque antes as casas eram grandes, não falo só dos castelos, dos palácios, mas as casas, as propriedades eram grandes e os jardins eram grandes também. Hoje é muito difícil você dar um jantar para mais de 8 pessoas, porque não cabe. Ninguém tem uma mesa. Mudaram as pessoas então, Raul, a maneira de viver jardim? As pessoas mudaram a sua mentalidade? Mudaram totalmente. Eu acho, inclusive, que essa mudança começou com o crack da Bolsa de Nova York em 1929, e aí foi um craque mundial. Então, as práticas, a vida doméstica mudou muito. As construções começaram a ficar muito menores. E aí que realmente, como não cabiam, o jardim começou a ser habitado. Então, o paisagista virou um designer de exteriores. Essa é uma palavra que eu não sei se eu inventei, mas eu acho que quando comecei a falar de design de exteriores há 10 anos atrás, ninguém falava, né? Eu acho que realmente o paisagista hoje é um designer de interior. Ele procura, num espaço aberto, criar ambientes de estar. Veja que os jardins ingleses, maravilhosos, eram jardins que eram dunas suaves, com bosque, então não tinha ambiente criado. Hoje você tem a piscina, tem a churrasqueira, tem a quadra, você tem um esquema exterior para ser vivenciado. E nisso entra a arte. Sim, claro que há um lado artístico que tem que colocar em prática, mas a técnica é muito importante. Primeiro assim, fundamentalmente, o que nos diferencia do hemisfério norte é essa quantidade enorme de espécies que nós temos nesse país. Isso não é um privilégio, desculpa, isso não é um privilégio. Acho que foi uma obrigação divina que nos colocaram para poder usar isso. Cada planta tem sua função, tem sua necessidade. Então, mas eu queria pegar, você falou que começou com o paisagismo brasileiro em 1970, ou seja, lá se vão 48 anos.
certo? Então, nesse meio tempo, a gente teve, em 1970, não havia a mentalidade de jardim que nós temos hoje. Ou, melhor, o que mudou de 70 para cá? Porque o Brasil, por ser muito grande, por ter muita água, por ter muita planta, por ter muito bicho, sempre teve uma mentalidade muito mais de cortar e matar do que de plantar e fazer crescer e dar vida às coisas. Mas hoje isso mudou. Como é que você está vendo essas modificações nesses 48 anos, Raul? Então, eu vejo assim, quando eu cheguei em São Paulo, em 1970, ainda o paisagismo era uma atividade extremamente primitiva. O pessoal não sabia o que era paisagismo. Eu conto isso, a pessoa dá risada e pensa que parte de uma piada quando contava, o que você faz? O que você é? Eu sou paisagista. A pessoa fala, massagista? Não, paisagista. Você pinta? Não, eu projeto jardim. Como ser jardineiro? Não, o jardineiro é quem planta. Eu, na realidade, desenho o jardim. Mas como é isso de desenhar um jardim? A pessoa não sabia o que era. Aí eu falava, olha, sabe Burle Marx? Ah, sim. Eu faço uma coisa meio parecida. Então, naquela época, você tinha o Roberto Burle Marx, você tinha a Rosa Clias, já existia. Que mais tinha? Mas ninguém. Só tinha Burle Marx no Rio e a Rosa Clias aqui em São Paulo, eram os escritores. E o Raul Kahneman, que estava começando. Eu estava começando. Aquela coisa toda, né? Não, na realidade, eu quando cheguei aqui, em lugar de eu trazer as técnicas que eu tinha na Argentina, eu fiquei tão deslumbrado. Eu tive os primeiros 6 meses de acomodação. Eu comecei a usar muita cor. Meus jardins eram muito verdes, eram muito argentinos. Então você não tinha nuances de cores, você não tinha vermelhos, amarelos, não tinha aquela florada fantástica, as árvores com flores, as tibuchinas maravilhosas. Então isso foi um choque, eu comecei a abordar isso, a me encantar, a abraçar, e aí que eu acho que comecei a abrasileirar muito o meu estilo. Hoje eu te digo assim, a única coisa que fica de gringo, de argentino que eu tenho é esse sotaque. Mas de resto eu me acho totalmente brasileiro, totalmente inserido nessa história, nessa paisagem deslumbrante que nós temos. Ele me contou uma ocasião que ficou esquisito, porque ele chega na Argentina e o pessoal fala, não, você é brasileiro. É verdade. E aqui fala, você é argentino. É verdade. Meio, não, até meio a maneira de vestir, sei lá o que ele vê. Se dá ser brasileiro, aí ele falou, não, sou argentino. Ah, você engana bem, aí estou mostrando o documento. E Raul, me fala uma coisa, hoje a gente tem uma nova geração chegando no paisagismo e as mulheres estão cada vez mais entrando nesse segmento. Faz diferença ser homem ou mulher na maneira de desenhar um jardim, de fazer um planejamento, ou é igual? Como a sensibilidade do ser homem ou ser mulher influencia um jardim? Eu acho que nós estamos atravessando agora, nesse início de milênio, uma grande barreira, e me parece de que estamos caminhando para não distinguir mais a questão de sexos, né? Quando a gente fala em paisagismo, e fala inclusive em uma outra atividade que eu acho muito parecida, que é gastronomia. Então, quando a gente fala em cozinha, quem cozinha? É mulher que cozinha em casa, né? Mas os grandes cozinheiros na história sempre eram homens. E com o paisagismo acontece a mesma coisa. Você começa a vasculhar nos últimos 100, 150 anos e você não encontra nomes célebres de mulheres. Agora está começando a aparecer. Então, mas a Martha Schwartz nos Estados Unidos, que mudou agora, mora na Inglaterra. Enfim, tem várias mulheres que estão agindo, como tem também na cozinha. Então, mas você, quando falou da história da década de 70, você falou num homem, Burle Marx, e numa mulher, a Rosa Clias. Então você dividiu metade para cada um. É verdade. Ou seja, as mulheres estão desde os primórdios do paisagismo atuando. Mas eu queria saber agora, nesse momento, você conhece praticamente todos os paisagistas do Brasil, porque você está o tempo inteiro em contato com eles, em palestras, em conversas, seus cursos, já formou uma legião de paisagistas e especialistas. Quando você está em contato com essas pessoas, como você sente a nova geração? Então, eu vejo nas minhas plateias sempre um número maior de mulheres. A mulher está muito mais presente, é muito mais ávida por conhecimentos e muito mais inclinada a esse trabalho da jardinagem do paisagismo, mais do que o homem. Mas ainda, os lugares de destaque, se a gente vai pensar assim, quais são os 10 maiores paisagistas brasileiros, os mais conhecidos, o mundo masculino está
e ter maior número. E a que se atribui isso? Você acha que tem um... E a que se atribui isso? Ter mais espaço para homem ou... Cris, eu acho que aí, para te responder isso, a gente tem que se afastar um pouco da matéria de paisagismo. Eu acho que a posição da mulher profissionalmente, ela está ganhando espaço de uma maneira enorme nas últimas décadas, coisa que não acontecia isso 30 anos atrás. A mulher sofre há milênios o fato de ficar na caverna cuidando do menino, né? E varrendo a caverna. Era o homem que saía para a aventura, o homem que saía para caçar, para buscar. Esse paradigma continuou através dos séculos, até pouquíssimo tempo atrás. A mulher exercia as atividades domésticas, né? E hoje que se fala, hoje vejo tanto, por exemplo, a palavra feminicídio. É algo que apareceu nos dicionários aqui há 2 anos atrás. Você falava, o que era feminicídio? Agora você fala de feminicídio, em qualquer jornal você tem isso. Então há um movimento enorme para colocar a mulher no lugar onde ela realmente merece estar, né? Em um lugar não nem na frente nem atrás do homem, mas paralelamente igual, com o mesmo respeito. No mesmo jardim, compartilhando tanto a criação quanto o uso do jardim. É que, Roberto, eu não vejo diferença entre homem e mulher. Não há uma diferença substancial. Se você pensa, isso é uma coisa que nós carregamos através de séculos, a diferença do homem e da mulher. Não há diferença. Mentalmente raciocinamos igual. Ó, o Raul está revolucionando um monte de conceitos aqui. Nós vamos fazer uma paradinha que ele vai ter importantes revelações a fazer em 30 segundos. Tra, produtos que valorizam a natureza. Nós estamos falando aqui com o Raul Canovas, o paisagista dos paisagistas, e ele já fez pelo menos 2 afirmações que vai até contra o senso comum. A primeira é que paisagismo, na opinião dele, não é arte. E a segunda e mais bombástica é que Burle Marx talvez tenha feito mal para o paisagismo brasileiro. Não, você se mal. Você se mal. Isso sai um pouco do contexto. Eu acho que o peso foi muito grande. Eu acho que ele foi um personagem excepcional na história do mundo. E ficou muito grande para o Brasil. Ele não é esse interpretado. O trabalho dele é fantástico com Nossa Flora, ele não tem continuidade. Nós não conhecemos paisagistas que continuem nessa linha. Então, isso porque você acha que ele não formou herdeiros? Ele não foi capaz de formar herdeiros? Não. Eu acho que o grande herdeiro dele, que começou como estagiário, depois terminou como sócio, falecido no ano passado, Haruyoshi, ele seguiu o trabalho dele, seguia a linha dele, mas seguia de uma maneira muito estricta, né? Muito acadêmica, exatamente aquilo que o Roberto fazia. Não existe no trabalho burle-marxiano uma caminhada, né? Roberto faleceu há 30 anos atrás, mais ou menos isso. Então, imagina se ele estivesse vivo, se ele pudesse estar vivo, o que ele estaria criando hoje. Porque a gente vê a evolução do que ele fazia, não apenas no jardim, mas nas pinturas, né? A pintura dele, que era uma pintura pesada, marrom, triste, de sua juventude, nos últimos anos era extremamente colorida, muito colorida, e usando cores vibrantes, magenta, cor-de-rosa. Era uma coisa fantástica. E os jardins também. Ele se transformava, ele tinha uma vitalidade enorme. Então, o Roberto morreu jovem. Com 80 e poucos anos, ele morreu jovem. E ele não deixou uma herança, uma escola, alguém que continuasse esse trabalho dele. O escritor dele continua, sim. Mas vamos falar um pouquinho, a gente falou bastante de paisagismo, mas queria falar um pouquinho de plantas, Raul, certo? Porque reza a lenda que falar com planta todo mundo fala. Agora, a planta responder só responde para você, é verdade? Elas conversam com... Eu falei isso há muitos anos atrás em uma palestra que o Roberto assistiu essa palestra. E ele curtiu muito, ele não esquece disso. Que alguém me perguntou, você fala? Não, eu falo, mas também eu presto atenção que ela me responde, né? Então conta esse segredo dessa revelação, terceira revelação de Raul Canovas. Como as plantas falam? Então, isso vai na minha infância, pré-adolescência, acho que tinha 12, 13 anos, quando meu pai já começou a me colocar na ativa, né? Trabalhar no viveiro, ajudá-lo nos trabalhos e tal. Eu me sentia muito seguro, porque meu pai era uma verdadeira bíblia, né? Meu pai tinha um grande escritório de paisagismo em Buenos Aires, um monte de funcionários, tinha viveiros, enfim, trabalhava no país todo,
E eu ficava muito inseguro. Ele me dava a corda, mas eu ficava inseguro. E uma vez nós falando, pai, mas como é que eu vou saber se essa planta é de sombra, se é de sol? Ele falou, mas fala com ela. Ela está te dizendo o que ela quer. Mas como? Ela não fala, ela fala. Ela fala através de suas formas, através de suas folhas, de suas flores. A morfologia da planta está te dizendo tudo. E eu aprendi a identificar isso, a prestar atenção na planta, de como ela adquiriu essa forma, esse formato de folhas, o tamanho, a flor, a época que ela floresce, quando frutifica. Tudo isso me dá os indícios do que ela quer. E eu acho que é muito importante, quando a gente planeja um jardim, não é escolher plantas que eu goste, mas sim imaginar, harmonizar um local com plantas que se travem entre elas, que possam estabelecer uma harmonia a tal ponto de que esse jardim se transforme num bioma. Não, a palavra bioma simplifica. Não, é assim. Simplifica que ficou difícil. O pessoal não sabe nem direito o que é bioma. Não, o bioma é a planta do local, as plantas nativas desse lugar, né? E quando a gente cria com plantas nativas e algumas plantas exóticas, por exemplo, eu gosto de usar muito nos meus projetos, sempre tenho um número na minha cabeça de mais ou menos 85% de árvores nativas, nunca 100%. Que eu acho que isso seria xenofobia. Sempre adiciona alguma coisa. Agora, quando a gente fala de plantas que têm menos importância nesse palco, arbustos e forrações, já não é tão importante de onde que elas nativas, mas as árvores e as palmeiras, as frutíferas, né, que são os verdadeiros pilares de um jardim, é essencial que tenha uma predominância de nativo. Então, quando eu falo assim de construir um bioma é tentar trazer essa natureza de longe para esse pedacinho que estou projetando. Acho que essa é a magia. E isso vai muito além da estética, muito além da arte. É se interpretar isso com muita técnica. Então, você acha que é aí que entra o conceito que você estava falando, que não necessariamente é a arte fazer o jardim? Quer dizer, aí quando... A arte, Roberto, acho que a arte, não sei, no meu caso, isso é inato, isso vai caminhando junto. Quando eu desenho e faço meus traços e minha curva, tudo isso obviamente é arte, não é técnica. Mas eu não dou tanta importância a isso. O que dou muita importância é, primeiro, não é tanto se a pessoa que vai olhar isso terminar vai dizer, nossa, que lindo, que maravilhoso. E sim que a pessoa vai penetrar no jardim e vai se sentir bem. Isso de se sentir bem é muito importante. Ela não vai querer sair desse jardim, vai querer ficar nesse jardim. Falar, meu Deus, que bem que eu me sinto. Então, mas aí para entender a mágica das plantas, porque as plantas têm mágica, você já me convenceu disso, tem 18 anos mais ou menos, uma dessas palestras que eu vejo, algo que ele me convence toda hora. Como é que o cara pega a mágica do jardim? Como é que ele entende a mágica de cada uma das plantas? Convivendo com elas. E como é que começa essa convivência? O cara planta... Então, mas aí que está. morre. Esse é um fenômeno que me assusta um pouco hoje com tanta internet, com tanto Google, com tanta... O paisagista fica muito entre quatro paredes trabalhando, né, com uma tela de computador. E ele sai, vai no Ceasa da vida para comprar plantas. Na realidade, a maneira de compreender a paisagem é penetrar nele, é ir atrás dos produtores de plantas, é ver como se transplanta uma planta, ver essa planta, como está sendo tratada no habitat dela, como dá frutos, né? Então, isso é muito importante, essa vivência, isso não está em livros. Muitas vezes, Roberto, às vezes me pergunta assim, e onde que você leu isso? Eu disse, não li, eu vivi isso, eu vivenciei. Né? Eu acho que a biblioteca é uma coisa muito importante, eu tenho uma biblioteca enorme. Mas você sabe a verdade, eu cada vez consulto menos minha biblioteca. Eu não sei se isso é legal falar para o público. O Valério Roma está ali discutindo, ele está totalmente contra a tua opinião. Não, eu acho que toda a minha biblioteca já foi devorada, já li esses livros, já me influenciaram muitíssimo. Mas o que me influencia muito, o que me marca muito é a vivência com produtores de plantas. Às vezes uma frase, uma dica, né? Esses produtores, alguns bem velhinhos ainda, mais velhos do que eu, têm ainda vivos o Sr. Nuto da floricultura campineira, que é monstro sagrado, um homem fantástico, está com 90 e poucos anos. O que eu aprendi com ele, com pequena frase que não me soltava, o nome de uma planta, como se transplantava, isso era muito mais forte que às vezes um livro inteiro. As conversas que a gente teve com o Edilson Giacom, com o Harry Lorenzi, com todos os entrevistados dessa série que a gente documentou, tem uma vida em cada um deles. Enorme, né, Raul? enorme. E mais te digo, Roberto, eu acho que isso é importantíssimo, que eu vou falar isso para vocês agora.
é do tamanho da minha ignorância. Você falava de plantas, o que eu conheço. O que eu conheço é 0,1 do que existe no mundo. Comparativamente com você que está me assistindo, eu sei muitíssimo, mas eu sei muito pouco comparado com aquilo que no mundo tem. Então essa minha sede por continuar conhecendo, por aprender, por ler, por visitar, por viajar, é enorme, isso não para nunca. Eu acho que por isso hoje eu estou com 73 anos e ainda me considero jovem. Não Quantas sei se plantas você me conhece? Eu já te perguntei isso, mas queria que você falasse de novo. Então, uma vez, teve uma história, uma jornalista me entrevistou e me perguntou isso, eu não tinha a mínima ideia. Eu falei, não sei. Eu, não, mas eu preciso para a matéria, o editor perguntou e tal. Falei, e agora? E aí fizeram um levantamento, porque todos os projetos estão registrados e tal, da quantidade de espécies que eu tinha usado. E tinha dado um número de 5.000 e poucas espécies. Hoje é muito mais do que isso. Hoje eu acho que dobra isso. Ô, Raul, 10.000 espécies. entrando um pouquinho ainda nessa questão que o Roberto estava falando, que você comentou do contato com o produtor, que é muito importante para você ganhar conhecimento. Para você isso é mais importante até do que a própria tentativa e erro. Você comprar uma planta, experimentar o que acontece, você acha que é muito mais, você aprende muito mais e dá muito mais certo quando você está em contato com essas pessoas. Sem dúvida, Cris. Você comprar uma planta aleatoriamente e você começar a praticar é um caminho extremamente árduo que você vai pegar os equívocos, você vai errar muito. Mas se você fala com o produtor e ele te dá a base, fala, olha, isso cresce no sol, a raiz é fasciculada, o tronco é assim, ele te dá um perfil em 10 minutos, você guarda isso. Eu acho que nisso eu tenho uma capacidade enorme de guardar esse conhecimento, eu agarro isso loucamente e isso fica registradíssimo. Eu não tenho memória para data, se você me pergunta o número do meu documento, não sei meu CPF, esqueço até do telefone, o número do meu celular, mas esses detalhes, isso fica impregnado na minha memória de uma maneira fantástica. E ocupa muito espaço, por isso que eu não dá espaço para guardar no meu celular. Né? Ocupa muito espaço. Tá. E Raul, vamos voltar de novo à formação dos paisagistas, porque sabemos, né, que para fazer um jardim você precisa conhecer um monte de coisa e botânica é um desses itens importantes. Mas conhecer as 11 e tantos mil plantas que você conhece demora um tempinho, né? Umas 60 semanas. anos. Então, 60 anos. Como é que a pessoa abrevia esse conhecimento? Como é que ela consegue otimizar a compreensão das plantas e principalmente saber onde ela se adapta, onde está esse bioma, onde é que ela se dá bem, como é que ela se relaciona com as outras? Porque você falando parece muito simples, mas aí esse cara olha o jardim e ele fala, mas por onde eu começo? Como é que eu vou entender o que está acontecendo aqui? Então, eu volto a isso, porque a primeira coisa é conhecer aquilo que me rodeia. Então, você que está assistindo esse vídeo aqui, você mora numa determinada cidade, conhecer exatamente as plantas que crescem na tua região. Como elas são, como elas vivem, o que elas querem água, não querem água. O relevo, por exemplo, do terreno de sua cidade, você tem um fundo de vale, aí você vai ver que a vegetação é totalmente diferente, são as árvores chamadas de ciliares, né? Porque elas protegem essas margens do rio, como se fossem cílios que protegem nosso solo, por isso que são ciliares, ou aquelas que são de montanha, que crescem em terrenos pedregosos, você não inverte isso. Então você começando a conhecer esse bioma, devagar, assim, com muita parcimônia, você começa a conhecer isso, você vai ampliando o teu conhecimento. E aí eu acho que vale a pena reforçar, começar a nutrir uma boa biblioteca. E uma boa biblioteca se nutre assim, das duas maneiras. Indo nas boas livrarias para comprar livros novos, mas indo muito da natureza, tá? Livro da natureza, esses outros aí não interessam. Verdade. Não, isso realmente é imperdível. Ter todos os livros que editou a natureza é imperdível. Mas além disso, frequentar sebos, comprar livros de outros países, aí você começa a abrir tua cabeça e visitar os cultivadores. Eu acho que sair pelo menos uma vez por semana. Olha, hoje vou visitar um viveiro. E ganhar um dia inteiro ao lado desse produtor, absorvendo conhecimentos. Você vai ver que isso vai dar uma diferença no trabalho enorme. Então, agora, já que você está revolucionando vários conceitos nessa conversa aqui, Raul, existe castas entre as plantas? Existem as plantas superiores? Existem as plantas más?
Os matos, existem classes sociais nas plantas? Como existem os animais. Como existem os animais. Ou seja, na fauna, nessa diversificação enorme, nós temos desde uma pulga até um elefante, né? Então, obviamente que o sentimento de um difere com o sentimento do outro, né? A dor, como é manifestada por um animal superior, é muito maior que de um insecto. E com as plantas também acontece isso. Eu acho que nós temos as plantas que chamamos de superiores, e penso que muitas delas se reúnem em família, né? Uma família que eu tenho um apreço muito especial, desde o ponto de vista assim, anímico, espiritual, da força que elas dão, são as palmeiras, sem dúvida. As palmeiras têm um lado mágico de ser. Elas, até hoje, inclusive, há diferença de quantas palmeiras existem. Alguns falam de 2.500, outros falam de 3.500. Varia muitíssimo isso. Por quê? Porque o mesmo gênero, a mesma espécie, ela muda a sua silhueta, sua maneira de produzir, às vezes em uma diferença de 500 quilômetros. Então é uma nova espécie, não é? O que eu vejo sim, é que as palmeiras vão avançando, vão se distanciando do Equador. E cada vez mais habitam regiões de países temperados. Elas têm a necessidade de se adequar, de ser permeáveis. Ao contrário, por exemplo, das coníferas, né? Que são os pinheiros, as tuias, as caizucas, os ciprestes, que estão em profundo declínio, né? São plantas que não suportam poluição e são plantas que não agregam nada, né? Você vai ficar horrorizado, como não falar isso? Na realidade, são plantas solitárias, né? Os pinheiros são plantas que inclusive soltam agulhas para nada crescer embaixo delas. São plantas bastante intolerantes, enquanto que a palmeira é uma planta que forma um bioma. O coqueiro na praia, por exemplo, é o primeiro a aparecer, ele cai uma folhinha, essa folhinha se inteira com areia, forma aquela sujeirinha, aí aparece uma bromélia, depois aparece uma hipomeia, e depois de uns 30, 40 anos você vê aí um monte de espécies em volta daquela palmeira que foi a precursora. Então, acho de verdade que há sim uma diferença de castas entre elas. Mas você pega um mato, né? Um mato me parece que é o mais vital das plantas, porque é uma imensidão de semente, ele vive onde outras plantas não vivem, e ele tem uma vitalidade inacreditável. Se tentar tirar um mato do seu jardim é uma coisa quase impossível. Os matos são superiores ou são inferiores? Aí que está, eu acho que é uma nova leitura em cima dessa, e um dos precursores, este menino do sul, o Tony Baques, né? O Tony Baques foi talvez um dos primeiros que começou a falar dessa vegetação agreste, né? Dos capins e tudo isso, quando ninguém falava, né? Muitas vezes uma flor imensa, perfumada e tal, é profundamente venenosa. E quando a gente vê uma erva, essas ervas comestíveis, ou ervas de saúde, uma camomila qualquer, um boldo, são plantas assim de pouca significância. E aí que entra isso que te falo, da diferença entre estética e arte e o bem-estar. Essas plantas dão um verdadeiro bem-estar e elas estão entrando aos poucos no jardim. Se você falar em um jardim, na época que meu pai fazia jardim, sei lá, 50 anos atrás, meu pai falava que pomar era uma coisa para ficar na parte de trás da casa, perto da cozinha. Não podia ter nenhuma árvore frutífera no jardim, Deus me livre. Hoje nós introduzimos árvores frutíferas e muitas plantas perfumadas. A lavanda passou a ter uma estética importantíssima. Ela não tinha. A lavanda não era uma planta com importância estética. Hoje tem. O alecrim tem uma importância estética fundamental. Então essas plantas ao pouquinho vão ganhando espaço no jardim porque são plantas boas. Elas brindam esse bem-estar que você e eu precisamos. E você também, Roberto, você também quer. Então, o Raul, outro dia ele me ensinou, e eu fiquei absolutamente surpreso, que os cítricos, laranja, limão, todos esses cítricos não estão adaptados ao Brasil ainda. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas olha, não vai dar para a gente continuar muito essa conversa. Eu queria fazer esse último minutinho, Raul, para agradecer a amizade esse tempo inteiro. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Obrigada.